A quantidade de famílias endividadas no Brasil cresceu pelo 10º mês consecutivo. É o maior percentual de endividamento desde julho de 2013, de acordo com a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizada há quase 10 anos pela Confederação Nacional do Comércio. E quem vai falar disso para a gente é a economista Mariane Hanson, responsável pela pesquisa. Mariane, obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado pela sua vinda a Brasília para a nossa entrevista. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Mariane, é um número que assusta? Bom, na verdade, a gente tem observado esse comportamento do consumidor, né? Durante a recessão, o consumidor brasileiro ele esteve muito receoso, né, e reduziu seu nível de endividamento. E agora, esse ano, a gente observou realmente um aumento do percentual de famílias endividadas, aumentou ao longo de todo o ano de 2019 e alcançou o maior patamar desde 2013, né? E o que a gente pode falar sobre esse endividamento? As famílias elas estão se endividando mais por diversos fatores, né? O principal deles é a redução da taxa de juros, que faz com que o custo do crédito caia e se torne mais vantajoso para as famílias renegociar dívidas antigas e também acessar novos empréstimos e financiamentos, né? E um outro fator importante também é a inflação em queda. Então, como a inflação tem caído, isso tem mantido o poder de compra das famílias e permitido com que as famílias acessem, né, consigam acomodar esses novos empréstimos e financiamentos na sua renda. E um outro fator importante também relacionado a esse aumento do endividamento através do aumento do crédito é a questão da confiança das famílias. Então, em relação ao ano passado, a expectativa do consumidor aumentou bastante, melhorou bastante, na verdade. E por que é tão importante, né, a confiança do consumidor em relação ao crédito, né? Porque quando um consumidor ele faz um empréstimo e financiamento, ele está comprometendo a sua renda futura. Então, se o consumidor não tiver segurança no seu emprego ou uma expectativa positiva para a economia, ele vai se tornar mais cauteloso, né? Então, durante um longo período, as famílias, durante a crise, as famílias tiveram esse comportamento cauteloso em relação ao crédito, e agora em 2019 a gente observou esse aumento do crédito e, por consequência, o aumento do endividamento das famílias. Isso traz outras consequências também que nós vamos ver mais tarde, né? Sim. Eu queria, assim, para quem está em casa nos entendesse melhor, chamar uma arte que nós fizemos aqui, que mostra essa linha de crescimento ininterrupto e consecutivo, né? Desde dezembro de 2018, quando estávamos no endividamento das famílias em 59,8% das famílias, chegando agora a 65%. Mas, se a gente for olhar essa questão anualizada, que é a próxima arte que nós temos, a gente vê que a subida mais forte acontece de 2018 para cá. Está relacionado desde 2018 com essa questão da confiança das famílias? Você acha que desde 2018 ela vem aumentando? O que acontece é que havia uma demanda muito reprimida, né? A gente observou uma queda nas vendas de bens duráveis, né? Uma queda nas vendas de veículos, né? Bens duráveis são aqueles bens móveis, eletrodomésticos, que são produtos que normalmente as famílias elas utilizam crédito para ter acesso, né? Então, muitas famílias elas adiaram essas decisões de compra durante a crise, durante a recessão. E agora tiveram a oportunidade de acessar novamente. E um outro fator também importante é a questão da renegociação de dívidas, não só com o sistema financeiro, né, com os bancos, mas também de contas, né, em atraso que vinham se acumulando, né? Então, as famílias utilizam o crédito para pagar contas em atraso e isso faz com que o percentual de famílias endividadas aumente. E isso a gente viu com mais força, né? Aconteceu um pouco em 2018, mas esse movimento acontece com mais força agora a partir de 2019, com essa retomada do crescimento do crédito, que tem favorecido um pouco aí o consumo das famílias, né? Mas é ainda uma retomada gradual, né? O crédito está ajudando o consumo das famílias a crescer, a voltar a crescer, mas nem tanto, né? Então a gente ainda observa ainda um crescimento fraco, né, em relação aos níveis que a gente tinha, os patamares que a gente tinha antes da crise. Ok. A gente vê aqui nos números absolutos, né, que nos dão mais a ideia de como essa coisa se desenvolve, a gente hoje está com
em torno de 10 milhões e meio de famílias endividadas. O pique maior que a gente teve, o último, que já citamos aqui na abertura do programa, que é de julho de 2013, que o índice estava 0,1% a mais, mas lá éramos 9 milhões e meio de famílias endividadas. Ou seja, a população aumenta o percentual significa um número absoluto maior. Sim. Isso tem o número absoluto, ele acarreta aí dentro do mercado financeiro, ou o mercado financeiro cresceu também, ele suporta essa quantidade de empréstimos? Como é que você vê isso? Bom, a gente tem todos os indicadores aí de mercado do sistema financeiro nacional que esse patamar de crédito é um patamar saudável, né? A gente ainda tem uma relação crédito-PIB no Brasil baixa, né? Até porque o custo do crédito é tão alto que há um certo limite de crescimento, né? Então as famílias elas podem se endividar, mas até um certo ponto, né? Porque a partir de um momento acaba comprometendo muito da renda das famílias e o custo do crédito, né? Que é a taxa de juros e o prazo, faz com que coloque um limite aí nesse crescimento. E a gente não tem observado também um aumento na inadimplência na proporção que é o aumento do endividamento. Então, tem essa diferença, né? Dívidas são aqueles empréstimos e financiamentos que você contrata para consumir algo agora que você vai pagando no futuro, ou renegociando uma dívida antiga, né? Ou pagando uma conta atrasada, né? Então, empréstimos e financiamentos. E não necessariamente quer dizer inadimplência, né? Muita gente confunde endividamento com inadimplência, né? Com nós vamos puxar depois esses dados da inadimplência, que é o atraso no pagamento, mas antes eu queria trazer uma coisa para você, que você já falou aí com relação ao crecimento da economia e com relação à renegociação das dívidas. Um artigo recente do ministro Paulo Haddad, ex-ministro do Planejamento, do Itamar Franco, ele fala muito com relação à renda acumulada, o endividamento em relação à renda acumulada das famílias, que ele subiu para 44%, e a parcela disponível para pagamento das dívidas já está comprometendo em torno de 20% da renda dessas famílias, o que seria de 3 a 4 vezes maior do que o comprometimento dessa renda familiar em economias mais estáveis, vamos dizer assim. E que 1/5 das famílias já estão dedicando mais de 50% de sua renda para o pagamento de dívida. Isso compromete o crescimento econômico, no seu ver? E esses dados mostram exatamente o seguinte, né? O custo do crédito no Brasil é muito elevado, então isso afeta o comprometimento da renda das famílias. Na nossa pesquisa, as famílias endividadas, elas apontam um comprometimento médio de quase 30% da renda, e a gente tem que cerca de 20% das famílias têm mais da metade da renda comprometida com dívidas, e a causa disso tudo é realmente o custo elevado do crédito, as taxas de juros no Brasil do crédito, por conta do spread bancário ser muito alto, são muito elevadas, né? Isso acaba afetando a inadimplência também. E tem um outro fator também, que é o perfil das dívidas, né? Ao longo dos últimos anos, assim, durante o período que nós fazemos essa pesquisa, nós observamos uma melhora nesse perfil do endividamento, mas o brasileiro ainda concentra suas dívidas em dívidas de curto prazo, que tem um custo mais elevado, né? Porque tem dois componentes no custo do crédito. Um é a taxa de juros e o outro é o prazo também, né? Então, apesar... Tudo afetando o custo do dinheiro. Exatamente. A taxa de juros é o preço do dinheiro. Quanto menor os juros e mais longo o prazo, menor é o custo daquele crédito, né? E então a gente observou nos últimos anos um crescimento da importância do financiamento imobiliário, do crédito consignado, do financiamento de veículos. Isso tudo fez com que o perfil do endividamento melhorasse. Contudo, existe ainda um elevado grau, um volume alto dessas dívidas de curto prazo com custo muito elevado, né? E isso faz com que a renda das famílias fique muito comprometida com esses gastos, né? Com os juros de empréstimos e financiamentos, realmente, na comparação com outros países, né, no mundo. Esse endividamento, esse comprometimento, ele está bem representado na próxima arte que eu vou chamar aqui, que a gente fez, que são a questão dos atrasos, que é a inadimplência, e dos calotes, que é quando a família fala, eu não vou ter condição de pagar isso, né? Então, vou até mostrar aqui um pouco para quem está nos assistindo.
A gente já teve esse percentual de atraso bem mais baixo aqui nos idos de 2012, 2014. Com a crise de 2015, começa a subir. Hoje a gente está num percentual de atraso um pouco mais baixo do que o auge que foi 2017. Esses números aqui são números de setembro, de todos esses anos que estão embaixo, desde 2010, desde quando a pesquisa é feita. E a questão dos calotes, que é quando a família fala, eu não tenho condição de pagar, ela também já teve baixo nos anos pré-crise, voltou a aumentar, mas parece que agora as famílias estão... Um dos dados que vocês encontraram é que as famílias não estão achando tão difícil mais solucionar essas dívidas. Um dos motivos você até já falou aqui, que é o refinanciamento disso, é pegar o empréstimo para poder saldar dívidas antigas. Qual é a perspectiva que a gente tem para os próximos anos, Maria? Bom, nesses dados recentes, a gente tem duas tendências, né, distintas, como você falou. As famílias que estão renegociando as dívidas antigas e as famílias que estão numa posição boa no mercado de trabalho, estão aproveitando essa queda de juros e acessando modalidades que têm um spread bancário menor, porque tem um menor risco de crédito, que é o financiamento imobiliário, até em menor grau, veículos e consignados, que ainda não está nos níveis pré-crise, mas apresenta uma recuperação. Porém, existe aquele percentual de famílias que está realmente com um endividamento elevado e com uma certa dificuldade, sim, de pagar suas contas em dia. E isso se deve a um fator que a gente não mencionou aqui ainda, mas é a questão do mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho ele vem se recuperando de uma maneira muito lenta e a qualidade também dessa recuperação concentrada no mercado informal faz com que uma parcela da população não tenha acesso a esse crédito de maior qualidade, de risco menor, né, perfil de risco menor e, portanto, umas taxas de juros mais acessíveis, né, de condições mais acessíveis de juros e prazos. O desemprego representa uma diminuição da garantia que essa pessoa vai ter capacidade de pagamento depois. Exatamente. Então, o maior choque na renda de uma família é o desemprego. E isso afeta a capacidade de pagar as contas em dia, né? Então, se por um lado a gente tem um cenário positivo de juros mais baixos e que tem beneficiado um grupo de pessoas, por outro lado a gente tem esse impedimento do mercado de trabalho, né? Porque, embora a gente observe já uma recuperação, a gente ainda tem uma taxa de desemprego muito elevada, né? Uma das conclusões que você cita na pesquisa é que entre as famílias endividadas, o grupo que mais aumentou foi aquele que se considera pouco endividado. Sim. Né? Isso aí é um sinal de que a oferta de crédito vai aumentar para esse tipo de família, essa família menos endividada? Isso é um sinal de uma certa cautela ainda em relação ao crédito. Eu acho que isso também se reflete no ritmo de recuperação do consumo das famílias, né, que embora esteja sendo o principal motor por trás da recuperação da economia brasileira, essa recuperação tem se dado de forma lenta, né? Então as famílias estão com esse comportamento ainda cauteloso, voltaram a acessar crédito, mas não com o mesmo ímpeto, né? Então existe essa cautela, então o comprometimento de renda também não aumentou tanto, né? Então a gente tem aí um crescimento no mercado de créditos, as famílias estão aproveitando para fazer compras que elas adiaram de bens, acessando serviços também, né? E parcelando essas compras, mas com uma certa cautela. Então as famílias estão um pouco cautelosas em comprometer muito da renda com dívidas, porque apesar da confiança ter melhorado, a expectativa ter melhorado, ainda existe, né, uma certa desconfiança, e isso também está relacionado ao mercado de trabalho, né? Então, de certa forma, existe uma recuperação do mercado de crédito, mas as famílias ainda estão cautelosas, se endividando num ritmo menor do que a gente observou antes da recessão. Vocês lá na PEIC, na pesquisa, vocês têm um prognóstico que essa curva, né, da nossa dívida aqui, tanto a questão dos atrasos quanto a questão dos calotes, a tendência é declinante? Ou dá para dizer isso? Nos últimos meses a gente observou uma piora na questão das contas em atraso, mas não na mesma magnitude do endividamento. Então as famílias elas se endividaram mais e estão conseguindo pagar suas contas em dia, porém nos últimos
nos últimos meses a gente observou uma piora na inadimplência, por conta do próprio aumento do endividamento, né? Toda vez que o crédito aumenta, uma parcela das famílias não vai conseguir pagar suas contas, né? E vão atrasar. E no final do ano de 2019, a gente tem um fator sazonal favorável sempre, que é da renda extra de fim de ano. Então tem o 13º salário, que ajuda as pessoas a renegociarem, quitarem as dívidas, né? Se livrarem tirar o nome dos cadastros negativos de crédito, e consegue se livrar desse endividamento, reduzir o seu endividamento, né? E esse ano também a gente tem um fator favorável, que é a liberação dos recursos do FGTS, do PIS/PASEP. E a maioria das pessoas, como aconteceu em 2017, quando a gente também teve uma medida semelhante, a maioria das pessoas vai usar aqueles recursos para quitar essas dívidas, né? É o mais indicado, no seu modo de ver? Sim, é o mais indicado. Para as pessoas que têm dívidas, o ideal é que reduza realmente o seu endividamento, principalmente se tiver dívidas nessas modalidades mais caras, que é o cartão de crédito, o cheque especial, né? Até algumas modalidades de crédito pessoal têm taxas de juros muito elevadas, e também pode ser utilizado também para dar entrada num bem de maior valor, né? Então a gente tem um valor médio de recursos baixo, porém pode ser usado para até reduzir o custo do seu crédito, né? No caso de financiar algum produto, né? Algum móvel, algum eletrodoméstico, pode até usar para reduzir o custo daquele crédito. Você falou da questão do cartão de crédito, né? Eu dei uma olhada na pesquisa inteira e eu observei uma coisa. Em 10 anos, apenas um mês, o endividamento das famílias no cartão de crédito é menor do que 70%. Na verdade, 69,8% em abril de 2010. Ou seja, todos os outros meses é acima de 70%, sendo que a maioria deles é acima de 75%. Ou seja, 3/4 das famílias endividadas estão endividadas no cartão de crédito, que você mesmo já falou, é um dos juros mais altos que a gente tem. Por que isso acontece? Bom, nessa modalidade de cartão de crédito inclui o rotativo, mas inclui também as outras formas de utilização do cartão, né? Quando a gente pergunta para as famílias os principais tipos de dívida, desde o começo da pesquisa é apontado o cartão de crédito. Mas vem crescendo, né? Apesar de elevado, vem crescendo nos últimos anos. E isso por dois motivos, né? O primeiro é a facilidade de acesso ao crédito. Como eu disse antes, né? Nem todas as pessoas têm a possibilidade de acessar linhas de crédito mais baratas. Então, a facilidade do uso do cartão de crédito favorece o seu uso. E o cartão de crédito substituiu um pouco o crediário também? Exatamente. E ao longo dos últimos anos vem substituindo outras modalidades de crédito. O segundo tipo de dívida mais citado é o carnê de loja, que não é um crédito com os bancos, é um crédito direto com a loja. Mas ao longo dos anos essa modalidade vem sido substituída pelo cartão de crédito. Então as pessoas estão trocando o carnê de loja, né, o crediário, pelo cartão de crédito, e outras modalidades como cheque pré-datado, né, e concentrando o seu endividamento no cartão de crédito. E também as pessoas também apontam o cartão de crédito como principal tipo de dívida, porque é a dívida que mais preocupa, né, porque é uma dívida que mesmo que seja utilizada no parcelamento, as famílias sabem, os consumidores sabem que caso venha precisar usar o crédito rotativo, a taxa de juros é muito elevada, então é uma preocupação constante, né? E como as famílias também concentram os seus gastos no cartão, acaba sendo o principal comprometimento de renda mensal nessas famílias com dívidas, que 20% das famílias endividadas têm mais da metade da renda comprometida com dívidas, né? Então, realmente, o cartão de crédito hoje no Brasil é o principal tipo de dívida, e é uma dívida de curto prazo
com um custo muito elevado. Sim, uma outra coisa que me chamou a atenção foi a questão do cheque especial, que é o outro juro muito elevado que a gente tem no país. Então, de fevereiro de 2019 até agora, até setembro, a gente tem uma elevação constante também no cheque especial. Dados do Banco Central mostram que o cheque especial, embora ele seja 1% dos 12% dos tomadores de dívida tem o cheque especial. Ele é 1% do montante fornecido de empréstimo, mas responde por 10% do retorno dos bancos. Ou seja, é um retorno muito alto, né, um investimento pequeno. Eu queria chamar aqui a nossa próxima arte, que ela trata um pouco essa questão do cheque especial. Apesar desse crescimento mais recente, o crescimento anualizado, e aqui são médias, né, dos anos, ele vem caindo, né? Ao mesmo tempo, a gente tem o crédito consignado, que é um financiamento com um juro menor, um custo menor, ele vem subindo. A gente pode dizer que o brasileiro está aprendendo a se endividar melhor, Mariana? Existe sim, isso reflete essa melhora no perfil do endividamento que eu tinha dito antes, né? Apesar dessa questão da concentração em dívidas de mais curto prazo, né? Existe essa melhora no perfil do endividamento no sentido da maior participação de dívidas com um custo mais baixo. O crédito consignado é um deles, é uma modalidade que tem um custo mais baixo, mas eu citaria também o financiamento imobiliário e a aquisição de veículos. Sim, mas esses são financiamentos mais de médio e longo prazo, né? O crédito consignado ele surge com opção de financiamento mais de curto prazo. Tem prazos mais longos também para o crédito não consignado, né? Sim. Esse instrumento do crédito consignado, ele pode ser muito positivo, principalmente na questão da renegociação de dívidas, porque ele oferece uma taxa de juros bem mais baixa, né, que, por exemplo, o cheque especial. Mas esbarra também na questão do emprego formal, né? Então, poderia ter um crescimento maior nesse cenário que as taxas de juros em queda estão favorecendo essas modalidades que já têm um spread mais baixo e portanto, estão absorvendo mais essa queda da taxa de juros básica. Porém, como a gente ainda tem uma taxa de desemprego muito alta, nem todas as pessoas têm acesso a essa modalidade de crédito, né? O cheque especial seria um recurso emergencial, né? As pessoas avançam no cheque especial quando a situação realmente fica difícil, vamos dizer assim. Sim, exatamente. É uma coisa emergencial, uma coisa fácil que está ali. Exatamente, é um crédito rotativo, assim como o rotativo do cartão de crédito, e a taxa de juros é pós-fixada, né? Então, quando a pessoa acessa o cheque especial, muitas vezes não está sabendo nem qual vai ser o custo final da transação, né? E realmente, assim, a gente recomenda a não utilização do cheque especial. O consumidor que está utilizando o cheque especial, isso reflete uma falta de planejamento financeiro, né? Existe aquela questão emergencial, mas com um pouco de conhecimento de educação financeira, tem condições de ligar para o seu gerente do banco e acessar uma modalidade de crédito que pode ser cara, mas que seja um pouco mais vantajosa que essa, né? Então, eu acho que realmente é uma questão que não preocupa porque o volume é baixo, mas o custo é muito elevado, né? E como o Banco Central já regulou, já limitou o uso do crédito rotativo no cartão de crédito, a gente espera que uma coisa semelhante seja feita com essa modalidade, já que a gente tem uma taxa de juros tão alta, né? Mariane Hanson veio diretamente do Rio de Janeiro para a nossa entrevista aqui, da Confederação Nacional do Comércio, e ela é responsável pela pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no Agenda Econômica. Esperamos contar com você aqui outras vezes. Eu que agradeço, foi um prazer muito grande estar aqui com você hoje. Ok. Eu agradeço também a você que esteve com a gente até aqui. Você pode assistir esse e outros programas em nossa página na internet, senado.leg.br/tv. ou no youtube.com/tv. Envie seus comentários e sugestões pelo telefone 0800 61 2211 ou pelo e-mail agendaeconomica@senado.leg.br. E até o próximo programa.